Luz alta. Vem com a gente, mais um semanário. Começamos assim, já com ruídos ao fundo, conversas paralelas. Luz alta do Claudemir. Luz alta do Claudemir me dizendo que tem hora para terminar o programa. É assim que começamos o semanário número 29. Imagina o clima. Claudemir Pereira. Imagina o clima. Aqui, toda essa amistosidade que tem aqui no ar é tudo fingimento, a gente se odeia, né? Briga, todo mundo... Imagina o clima, o cara já tá dando luz. Como é que vou fazer o programa, tio? Os caras já começam assim, a vinheta tá rolando e o homem tá dizendo, olha, tem hora para terminar, eu preciso não sei o quê. Não, mas não tem. Aqui é tudo tranquilo, a gente encara tudo numa boa. Claudemir, hoje, o semanário número 29, hoje eu sei um jogador, Claudemir. Um jogador número 29. Jogador de pôquer. Não me deixou saudade, mas eu lembro dele, Claudemir. Valdívia, do Internacional. 29. O Pouco Pica jogava com a 29. Onde é que não? Tchê, parece que tava... A última vez que eu fiquei sabendo tava no Havaí, mas não sei se ainda tá no Havaí. Tá no Havaí. Não tá mais, né? Acho que largou. Não sei Acho onde que a bola largou ele. Ou então tá no mercado periférico, tipo... Pode ser. Malta, Índia, Tailândia. É, alguma coisa assim. E ganhando dinheiro que nós não vamos ganhar que nunca. nós nunca vamos ganhar, exatamente. Mas sabe que os caras descobrem mercado, né? Impressionante. Empresário, né? Malta tem jogador brasileiro. Hoje, Claudemir, é mais importante ter um bom empresário do que um bom futebol. Olha a frase. Boa frase, né? Boa frase. É mais importante Agora, ter um Malta, bom empresário. eu fiquei pensando, né? Eu vi um filme. Malta. Vi o filme de Malta. Deve ser bom jogar bola lá, tio. O cara, primeiro que não tem competição nenhuma, né? Sim. Claro, disputa campeonatos europeus. Eu me naturalizaria maltês. Mas com certeza. E nem ia falar daquele cara do Falcão Maltês, do livro clássico, que eu esqueci o nome do autor. Descobre aí para nós quem é o nome do autor do Falcão Maltês. Vamos descobrir aqui. Mas enfim, tem jogador em Malta, tem jogador na Romênia, tem jogador na Bulgária e Romênia, são mercados muito interessantes para jogadores de futebol brasileiros em geral e gaúchos em particular. Né? Houve uma época que Malta, Romênia e Turquia, coisa era equivalente hoje à Turquia, só que a Turquia evoluiu de forma tamanha que hoje já é menos periférico, ao contrário da Turquia. A Turquia faz parte do mercado público europeu? Se não faz parte, gostaria de fazer parte. Faz tanto que Fenerbahçe, Galatasaray, que são times os maiores. Vocês não reparem que eu vou arrumar minha cadeira, tá? Esses 3 times aí praticamente jogam todo ano a Champions League, né? Então eles fazem parte do mercado europeu. Uma coisa é a Champions League, outra coisa é o mercado comum europeu. O mercado comum europeu. Perdão, eu entendi a respeito do campeonatos europeus. Perdão. Sim, até os russos participavam. Sim. Aliás, o conceito de Europa é... é amplo, né? Abrangente. Eu já não me lembro mais como é que eu estudava na geografia, mas tinha alguns... pessoas colocavam a Rússia na Ásia. Depende, tu joga o ar... É que o problema é que a Rússia é grande pra Dedéu, né? Ela tá na Europa, ela tá na Ásia, ela tá em tudo. Me lembro de países grandes, por exemplo, a Índia. Tem um amigo meu que mora em Nova Delhi. É uma cidade perto ali, perto de Nova Delhi. Esqueci o nome. Um amigo de longa data. E aí a minha menina foi fazer um intercâmbio na Índia. Foi morar esqueci o nome da cidade. Mas lá no... é tão complicado, mas lá no norte da Índia. Tá. Inclusive a minha preocupação é que era perto do Iraque, perto do Afeganistão. Já imaginou? Enfim, foram 7 meses assim pensando. O nome da minha filha eu ainda lembro. Tá, que bom. Bianca. A Bianca estava lá. Mas depois ela não quer visitar ela podia avisar o fulano que a Bianca está lá. Sim, pode avisar. A diferença deles é pequena. Ela mora em Manaus e ele mora em Porto Alegre. Mais ou menos a distância. A gente não tem noção, né? Distância entre Nova Delhi e a cidade que eu esqueci o nome lá do norte da Índia. Então ela estava no norte da Índia, em Nova Delhi, e a cidade próxima, que sim é próxima, uma espécie de Canoas, de Nova Delhi, de Porto Alegre, assim, distância pequena. Na região metropolitana de Nova Delhi. Se fosse Caxias, fosse 100 quilômetros a Índia deve ser uma loucura, né? É impressionante. País que eu não pretendo conhecer. Eu queria conhecer, aí que tá, quando as pessoas falam assim, pra onde que tu gostaria de viajar, claro que se
alguém disser que eu ganhei uma viagem para os Estados Unidos, eu vou. É óbvio, para qualquer lugar que me quiserem levar, eu vou. Agora, se eu quiser me levar a linha ametista, acima de 5 eu tô horas, indo. Fuso horário acima de 5 horas não me serve. Agora, eu tenho vontade de conhecer países como a Índia, como o Japão, aqueles países não que tu deve ter a sensação que tu não tá nem no mesmo planeta, sabe? Que o choque é tão grande que deve ter a sensação de estar em outro planeta. Eu quero distância dos países daqueles lados do mundo. Dashiell Hammett, o nome do escritor estadunidense que escreveu o Falcão. Sabe que uma época que eu era solteiro, faz tempo isso aí, eu fazia coleção de tudo quanto é livro. Tinha essas coleções de livros da Agatha Christie, tinha de suspense, não sei o quê, todos clássicos. Eu tive mais de 200 desses livros e lia todos, não só... Depois eu comecei a desfazer, primeiro para a Bianca, depois para o Pedro, e aí eles fazem o que eles quiserem com o livro. Mas porque livro, para mim, ao contrário de algumas pessoas, é uma discussão inteira. Eu sei que pode ser chata, mas é interessante. Para mim é interessante. Livro, para mim, tirando os de referência e aqueles autografados, sim, eu não guardo. Eu passo adiante. Então, o Claudemir não tem uma grande biblioteca. Deve ter o quê? 100 livros, máximo. Já tive 800. E aí eu comecei a distribuir, primeiro para a Bianca, ler os clássicos, todos os clássicos. Porque tem livro, vou contar uma coisa para vocês, estão bem baixinho. Tem livros clássicos que se você não lê até os 20 anos, você não lê mais. Porque são muito chatos. É verdade. Tem alguns que são uma chatice. É verdade. Claro que eu não vou dar o nome aqui, porque senão o pessoal que lê aí... O pessoal vai bater. Mas tem alguns... Por exemplo... É até um desserviço, né? Por exemplo, meu amigo Aguinaldo Severino, que é apaixonado por Ulisses, James Joyce, não é? James Joyce é o autor. E Ulisses, o James Joyce, o seu livro, que é a obra-prima. Ulisses eu não leio nem na cadeia. Mas tu já leu Moby Dick, Claudemir? Não li. Jesus. Agora... Não, ainda bem que como tu foi pro lado dos clássicos norte-americanos e tal, esse aí o pessoal tem mais, né, não vão nos criticar tanto se a gente falar que é chato. Então, mas o Ulisses é irlandês. Não, tudo bem. Ulisses, perfeito. Nem preso. Perdão pela minha ignorância. Não, entendi o que tu quer dizer. Entendi o que tu quer dizer. Nem preso para ler um livro daqueles que a gente não entende. Tem outros livros aí que tem porra nenhuma. Como tem gente que gosta de pagar de intelectual, né? Não, eu vou te dar um exemplo. Eu vou para o mico meu, tá? Dos outros eu não vou contar, cada um que conta o seu. Tá. Eu tive um professor muito querido, o Tomar Ziles. Está vivo ainda. Deve estar ganhando dinheiro, bom dinheiro aí, dando parecer. Professor no curso de Direito em 1977, portanto, 47 anos passados. Foi quando eu vim para Santa Maria. Que ele deu uma relação de livros que ele supunha que as pessoas pudessem ler, devessem ler. Ele dava a introdução à teoria do direito. Primeiro semestre, guri, 17 anos. Comprei o livro de 7 mil páginas. A Crítica da Razão, nunca esqueci, A Crítica da Razão Pura, de Emmanuel Kant. Eu li 9 páginas. Não aguentei mais. Foi o primeiro livro do curso de Direito que eu me desfiz quando saí do curso. Kant é uma coisa... É difícil. Eu sei que tem gente que deve estar nos assistindo e deve estar achando que a gente é muito burro. Exatamente. Por não conseguir... Não, tu não, eu. Quando ele posa de inteligente é burro. Não, mas Kant é complicado. Não, Kant não. Tem outros. Tem um, Kant é complicado. Outro que eu tive... Para ver como a gente não é, tem um livro aí que eu tive que ler e a partir da 20ª página eu tive que puxar um papelzinho assim como esse aqui que eu tenho aqui para fazer a árvore genealógica, para não me perder. Mas é o melhor livro que eu já li na vida. É o melhor romance jamais escrito. Fale. 100 Anos de Solidão. Gabriel Garcia Marques. Se bem que o Gabriel Garcia Marques, que já morreu, mas estão publicando o livro póstumo dele aí, que supostamente é escrito por ele. Supostamente, porque eu não sou muito chegado em acreditar nisso. Mas, enfim, não é psicografado, é outra coisa que eu respeito. É diferente, são coisas diferentes. Sim. São livros que ele teria escrito, originais. Que não publicou e aí vão publicar agora. Já publicaram e já estão ganhando. Tem gente ganhando dinheiro aí. Claro. A família dele ganhando dinheiro. E o impressor, enfim, tem gente ganhando dinheiro. E tá tudo certo. E é do jogo. Do jogo. Mas tem um livro dele que é muito melhor não, mas é fundamental. Ninguém escreve ao Coronel.
Procura ler. Opa, Já que tu não vai ler mesmo... O Gabriel Garcia Marques também não é muito, não né? Mas não é fácil. Mas não é Immanuel Kant. Não é fácil por causa das frases muito longas, né? Mais ou menos que nem Saramago, assim, também. Que Saramago é outro que eu não leio. Escreve... Me batam. Pode me bater. Eu não vi, não gostei. Às vezes, Claudemir, eu já li livros do Saramago que... eu tinha que voltar no início da frase, porque não tinha vírgula, não tinha nada. Não tinha ponto nunca. Mas e eu ficava, meu Deus, mas isso é mesmo só uma frase? Eu voltava lá pra ver. Não, tem um outro cara aí, já que, como eu costumo dizer, eu conto história, eu não faço mais história, mas conto algumas. Só que essa eu não vou dar os nomes. Um cara da cidade me disse a respeito de um cara que escrevia no jornal que eu era editor. Isso eu posso dizer, o jornal que eu era editor era Narração, até porque é público. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Mas tinha um colaborador lá que achava que era o Saramago, achava que era o... eu acho que era o Jambi Joyce. O jornalismo não, os textos do cara não tinham ponto, não tinham tinha que adivinhar. Até que eu disse, não dispensei. Não dá mais. Não dá. E aí fiquei posei de inimigo pro resto da vida do cara. Porque eram das figuras ilustres. Tem as figuras ilustres que são um posto de burrice. Em todo lugar tem, né? Mas enfim, livros clássicos, tudo começou quando eu disse que livros clássicos a gente tem que ler até os 20 anos. Porque depois você é mais seletivo. Eu não estou dizendo que não devam ler esses livros, né? Por exemplo, minha Bianca leu todos os clássicos, leu todos Shakespeare. Todos. Tá aí um pecado que eu cometi, viu? Eu não li Shakespeare. E aí, assim, tudo comprado pelo velho aqui. Claro. Então... Mas é que eu entendo o teu ponto de vista. O livro é para passar adiante, para criar uma espécie de corrente de leitura. O livro guardado na prateleira não está fazendo, não está prestando serviço. No caso do Shakespeare, eu dei uma de pai. Porque eu não tinha todos os livros de Shakespeare, mas ela mostrava interesse e eu comprava para ela. Sim. Porque eu mesmo não tinha muito saco, eu já tinha mais de 20 anos. Sim. Sim. Agora, não me batam, gente, professor. Eu não sou professor de literatura. Eu sou um cara que gosta de ler. Mas eu gosto mais de ler informação do que qualquer outra coisa. Cada um... Já passou. Cada um. Gosto muito de best-seller. Uma vez, sabe, Claudemir, eu tive... já vamos encerrar essa parte das amenidades, pessoal, só um pouquinho. Mas sabia que eu pensei que nós estávamos falando sério. Eu tive a felicidade de entrevistar Moacir Scliar. Uma das coisas que eu me orgulho na minha profissão é saber que eu consegui entrevistar Moacir Scliar. Inclusive, naquela feira do livro aconteceu uma coisa muito interessante, porque foi na mesma feira do livro eu entrevistei Moacir Scliar. Moacir Scliar foi extremamente receptivo, inclusive me elogiou, disse, quando terminou a entrevista, ele falou assim: gostei muito de ser entrevistado por ti, porque todo mundo pergunta sempre as mesmas coisas. Fazia tempo que eu não tinha que pensar numa resposta, porque eu dou tanta entrevista que as respostas saem automáticas, né? Porque essas perguntas são sempre as mesmas. E fazia tempo que eu não tinha que pensar no que eu ia responder. Ele disse pra mim, e eu assim, eu nunca mais vou esquecer. Cheguei a me arrepiar agora pensando nisso. E aí ele falou brincando que, olha, qualquer coisa que tu lê, tá ótimo, porque eu fiz uma comparação com o consumo das mídias, né? Que assim como tem bons filmes, tem maus filmes, tem bons livros e teoricamente, maus livros, né? E ele disse que para leitura ele acha que isso não serve, que tu lendo, qualquer coisa que tu lê tá bom, se tu lê a lista telefônica, tá ótimo, só é muito personagem, pouco enredo, ele disse. E aí eu fico com isso, eu tenho isso na cabeça até hoje, que ele disse, olha, se tu quiser ler a lista telefônica, tá ótimo, é muito personagem, pouco enredo, mas ainda assim é bom ler. Aliás, lista telefônica é um objeto de museu, se você tem alguma, guarde, um dia vai valer. Verdade, um dia vai valer alguma coisa. Eu usava lista telefônica para sentar em cima. E aí eu lembro, Claudemir, que naquela mesma feira do livro eu quis entrevistar Teddy Corrêa, e aí foi do Nenhum de Nós. E ele num estrelismo, numa arrogância, e eu desisti e falei, vamos embora. Aí, inclusive eu era repórter da TV Santa Maria na época, e eu falei assim, ó, editor que me perdoe, mas essa eu vou matar no peito. Para quem assistiu. E eu disse para ele, eu falei, tu me desculpe, para quem assistir na TV Santa Maria, Teddy Corrêa não veio à feira do livro, disse para ele. Porque ele foi um... Disse pra ele? Pra ele. Eu sou claudemiriano, eu digo, não mando recado. Eu falei pra ele, olha, tu vai me desculpar, mas assim, dessa forma, pra quem assistir a cobertura da Feira do Livro na TV Santa Maria, Teddy Corrêa não veio. Pois eu vou contar uma então, já que estão estragando o cartaz, mas vou estragar o cartaz de mais um.
Eu estou dizendo isso porque eu ouço tanto de que são pessoas boas e tal, mas melhoraram muito. Que bom. Eu recebi certa feita num programa que eu fazia à tarde, na antiga CDN, chamado CDN Entrevista. Ele espelhava Porto Alegre, então tinha Porto Alegre CDN Entrevista com o Rui Carlos Osterman, e CDN Entrevista Santa Maria com o Claudemir Pereira. Pequena diferença. Pequeno. Mas, enfim, e era um lugar assim, me dá saudade, porque todo mundo, de vez em quando eu lembro, eu nunca pensei que tivesse tanta banda de rock nessa cidade. Foram 4 anos, todos os dias, isso deve ter feito aqui 1.200 entrevistas, 300 por ano. E aí é o seguinte, uma delas, um programa, querida Patrícia Lemos era a produtora. Saudade da Patrícia. Beijo, Patrícia. Não sei onde é que ela anda mais, mas eu adoro ela. A última vez que notícia que eu tinha era Novo Hamburgo, não sei se ainda tá. Não tá mais, né? Acho que não tá mais. Ela teve em Cambará do Sul e não sei de onde é que ela foi. Exatamente, Cambará do Sul. Mas não tá mais lá. O Urso tá lá, não tá mais fazendo a mesma coisa. Enfim, não sei onde é que ela tá, mas eu não esqueço dela. Com certeza ela tá bem. E, claro, se não tiver, me liga. Não vai melhorar, mas pelo menos eu vou dizer um oi pra ela. Mas ela... Então vieram 2 atores globais. Todo mundo vinha no programa. Mas no enfado, parecia o Galdino, entendeu? Parecia o Dr. Sócrates depois da cerveja, entendeu? Sim. Para usar um cara de quem eu sou fã. Sim. Mas, tchê, tá louco. Não sei se eu vou dizer o nome, mas eram atores que tinham na casa dos 20 anos. Hoje, portanto, eles estão na casa dos 40. Sim. Já famoso. Uma, inclusive, é ícone da... Por isso eu vou poupá-los. Tá. Mas vou te dizer uma coisa, tchê. Era para ficar os 3, depois nós viramos nos 30 para resolver o resto do programa, mas ficou um bloco só. Dos 3. Por isso porque que eu digo, abri mão. esse caso do... Abri mão de entrevistar porque era uma coisa horrorosa, sabe? Má vontade. Exato. Como se estivesse fazendo um favor, eu terminei o programa, olha, preciso ficar todo o programa, mas acho que deu, né? E aí muito obrigado. Voltamos, dá o serviço aí do Tapete Teatro, para não ficar mal com o produtor, Sim. Que eu precisava que ela não trouxesse os caras. Mas depois nós inventamos o resto do programa. Não, e aí é aquilo, talvez, Claudemir, se eu não tivesse entrevistado Moacir Scliar e ele não tivesse sido tão receptivo, tão amoroso, tão caloroso comigo, talvez eu não tivesse dito o que eu disse pro Teddy Corrêa. Só que aí, meu amigo, quem é Teddy Corrêa na fila do pão perto de Moacir Scliar? Pra ele me dar um carão daqueles e me fazer aquela enrolação toda, enquanto que Moacir Scliar... Não, por favor, claro, vem aqui, senta aqui comigo, vamos conversar. Poxa vida, eu cansei mais humildade, por favor. Eu cansei de encerrar a entrevista do meio, essa foi a mais notória. Mas, aí tu vê assim, ó, a gente entrevistava tantas... Estamos no déjà vu. Não, agora já você foi. Metade do programa da amenidade. Hoje nós batemos recorde. Já temos no déjà vu. Não, eu vou dar os nomes, tá? Thaís Araújo, sim. Caio Blatt. Sabia já. Thaís Araújo e Caio Blatt. São umas que malas. Tu não contou aqui, mas no podcast lá no Bocas do Monte, tu falou o nome. Então eu já tô ferrado. Mas a audiência lá é menor que aqui, então não tem problema. Eu acabei de dar o nome. Até porque eu espero que eles tenham mudado, né, tio? Sim. Mas foi uma coisa horrorosa. E o pior, as pessoas, eles não têm noção, eles não tinham, né? Agora devem ter. Não tinham noção da importância que eles tinham para o grande público. Porque eu não estava entrevistando eles porque eu gostava deles. E muitas vezes para as crianças, né, Claudemir? Principalmente ator global, dependendo do papel que interpreta e tal, as crianças se inspiram muito. Para eles, como atores, sei lá se eram bons ou ruins, não interessa. Eles não foram lá pela qualidade. Em compensação, entrevistei Paulo Otran, tu vê. Viu? Garanto que foi... muito melhor. Viu? Muito mais gentil. É isso. É por isso que um era Paulo Otran e o outro era o Caio Blatt. Exatamente. Entrevistei o senhor aquele... Eu não sei se eu contei naquele outro Bocas do Monte, né, que é o nome do podcast teu. Isso. Viu? Eu. Entrevistei o padre... Puxa, tinha acabado de fazer 100 anos. O padre daqui da Quarta, já falecido. Ah, sim. O pioneiro do João Luiz Pozobon? Não, pioneiro do cinema. O do cinema. Eu tive que pela primeira vez montar. O Ademir aqui, que fica cheio de nheco-nheco aí, arrumando as coisas aqui, ele ia sofrer, porque nós afastamos a mesa, fizemos um monte de coisa aí para poder entrevistar. Eu, pela primeira vez, eu citei do ladinho do entrevistado, para poder ouvi-lo. Porque ele falava muito baixo. O microfone ok, mas
falava muito baixinho. Não, quando a gente chegar aos 100 anos, a gente vai saber o que é. Isso aí. Qualquer carinho, mas cuidado. Mas o que é a mesma pauta do programa? Então, Claudemir, ó. Além dessas histórias todas que eu espero, que eu quero crer tenha agradado. Nós falamos mal de algumas pessoas aqui. Não, mas eu acho que, né? Pessoal que vem aqui para por notícia, o pessoal não vem aqui para notícia Hard News, né? Vem aqui para saber ali o que aconteceu e a opinião do Claudemir e tudo mais. Mas, Claudemir, ó, lembra que a gente falou aqui da PPP da iluminação pública? Sim, senhor. Que tinha sido adiada por falta de interessados e tu falou até que achava que corria o risco de continuar deserta e tal. Pois olha, no fim das contas não deu deserta, viu? Tem uma empresa ou consórcio interessada, tinha até a segunda-feira, dia 15, para demonstrar o interesse e apresentar a documentação. Ela foi apresentada, só ainda não foi divulgada com a empresa. Quer dizer, nesse momento... Está sendo divulgada, foi divulgada... Nesse momento que nós estamos vendo o programa, já foi divulgado. Provavelmente já foi divulgado. Você está vendo o programa, já foi divulgado. Isso. Porque o programa entrou no ar às 5 da tarde de sexta-feira. Então, depois disso não vai ter sido, né? Mas então nós vamos torcer para que os documentos estejam em dia, direitinho e tal. Sim, isso aí. Porque é uma grande sacada. E aí, assim, ó... Até porque o importante dessa notícia não é tanto quem é a empresa, né? Por isso até que a gente quis dar igual a notícia mesmo sem saber qual é. Porque o importante disso está tudo certo. É que dê certo, exatamente. O contrato ele prevê 24 anos de concessão, tá? E também prevê a substituição de todos os pontos de lâmpada convencional na cidade do interior, todos os pontos de lâmpada convencional por LED. E além disso, vão ser adicionados 1.293 pontos de demanda defasada e o contrato ainda prevê a adição de 363 novas luminárias ao ano para acompanhar a extensão habitacional da cidade. Ou seja, além desses 1.293, tá? É os 1.293 por uma demanda reprimida e mais 363 ao ano. Então, uma baita de uma sacada. Os recursos vão sair... É do BRDE, né? É um projeto... O recurso da empresa. Mas sim. O projeto é do BRDE. O recurso para manutenção do serviço pago pela prefeitura sairá do fundo da iluminação pública. Sim. Até onde eu sei. Que é aquele que a gente paga uma coisinha lá todo mês, na conta de luz. Sim, isso mesmo. A tal de taxa de iluminação pública tem um outro nome. É isso aí. Tem um nome diferente. Olha, eu acho que a ousadia é importante, tá? Você precisa, de vez em quando, tem que dar uns destacados. Criatividade. Pode dar certo, pode não dar certo. Tem que usar a criatividade. Mas tem que fazer isso. Eu acho que foi uma bela sacada da prefeitura. Pena que não tenha dado certo desde o início, certo no sentido de aparecer interessado. Porque aparecer interessado depende de uma série de fatores. Das próprias empresas e do ambiente. O que é as próprias empresas? Cada uma empresa dessas é um número limitado de empresas que atuam nessa área, pode ser até grande, mas é limitado, e que tem os seus próprios negócios. Então o que eles fazem? Eu estou cumprindo a ordem, eu só estou olhando, estou secando o Guilherme. Não é? Aquela câmera é tua, homem. Não, ele mandou olhar para ti. Era só na hora de regular a câmera. Só na hora de regular? É isso mesmo? Eu gosto sim. Eu já olhei para coisa pior. Obrigado. É bom que o Guilherme fica vermelho. Esses dias eu fui ver o programa, eu tava aparecendo a Peppa Pig no programa ali. Eu não sei o que aconteceu, mas eu tava. Isso é coisa do Ademir, cara. Eu combinei com ele. Precisamos sacanear. Enfim. Então, há questões internas das empresas que fazem o seu próprio planejamento e não punham Santa Maria na sua carteira, digamos assim, de possíveis inversões no sentido de colocação de dinheiro, de troco, de apostar, de investir. E a outra é do ambiente. Puxa vida, nós saímos de uma pandemia, os caras têm métricas, não sei exatamente essa expressão, mas eles têm os PI deles para ver quanto é que nós vamos ganhar a partir de quando. Porque ninguém vai botar dinheiro aqui para perder. Claro. Então, tem conta. Bom, nós vamos ter prejuízo durante 10 anos, digamos, né?
Sim. Vamos faturar 14, os outros 14 vamos render o suficiente para compensar esses 10 anos, e assim por diante. Eu aprendi isso, embora isso seja básico, isso seja... Quando eu prestei serviço para uma empresa concessionária de serviço de parquímetros em Santa Maria, lá no início, tem um investimento X, que eu não me lembro qual era o valor, mas eu sabia, e que o contrato era de 5 anos, os primeiros 3 anos eles iam ter. Primeiro porque era a primeira concessão, né? Sim. Tinha que colocar todos os equipamentos e tal, uma série de investimentos que tinham que ser feitos. Ia ganhar dinheiro mesmo nos 2 últimos anos e depois numa eventual, como aconteceu, renovação do contrato. Então, isso qualquer empresa concessionária de qualquer serviço faz essa conta. E tem gente para fazer isso, para saber. Então, obviamente que esse é um valor, é um fator externo à prefeitura, interno à empresa. Interno à empresa é saber se Santa Maria está no radar. E externo é a questão do mercado. Será que o mercado comporta esse valor que nós vamos ter que despender? É isso aí, porque esses caras não fazem conta. E aí me ocorreu a pergunta aqui, Claudemir, será que podemos ter uma corrida, entre aspas, por regularização de imóveis em Santa Maria, haja visto que vão precisar ampliar essa rede de iluminação pública, e a iluminação pública só pode ir aonde os imóveis, né, os terrenos, os imóveis são regularizados para fins urbanos, né? Então, não, claro, no interior tem também, mas eu digo, pode ter esse efeito colateral aí da prefeitura por intermédio, ou não pressão, não é bem pressão o termo que eu queria usar, mas em função dessa parceria público-privada ampliar a rede de imóveis regularizados para que a iluminação pública possa chegar neles? Eu imagino que sim, acho que é um efeito colateral interessante. Eu não tinha pensado nisso. Pô, como tu é inteligente. Obrigado, Claudemir. Não tinha nem Poxa, notado, hoje hein? eu ganhei meu dia. Eu disse, falso. Não, é verdade, eu ganhei meu dia. Enfim, eu não tinha imaginado essa possibilidade. Mas eu e tu não imaginar não é o problema. O problema é essa empresa não imaginar. Porque aí nós estamos ferrados. Eu gostaria que a empresa fosse capacitada o suficiente até para prever isso. Uhum. E outra coisa, tem outros fatores que agora começaram a se tomar. Por exemplo, quanto vai se faturar numa eventual intempérie do tipo dessa? Porque quem garante que não vai acontecer de novo? Então tudo isso tem que ser medido. Eu tenho a impressão, inclusive, que alguns serviços, se já não estão, ficarão mais caros, pelo menos num primeiro momento. Exatamente por causa do risco enchente. Mas daí quando... sim, por causa da enchente. Achei que era em função da parceria, da concessão. Não, parceria é outra coisa. Acho que não, né? Até porque tem gatilhos ali que não permitem que se suba o valor acima de um limite e tal. Gatilho é uma palavra que eu não gosto. Não gosta? Não gosto. Tá me lembro de árvore. Não vou me lembrar de não usar novamente. Não, mas não vai mudar. Tem outras coisas que eu não gosto e que tem que ser ditas. Eu mesmo uso. Verdade. Claudemir, quero saber o seguinte. Sim. Quer dizer, então, que não estamos nem perto das eleições ainda e já temos um novo prefeito. Que história é essa? Pois é. Tu viu só? É muito legal. Eu gosto do Pablo, tá? Vou deixar bem claro. Será? Eu quero saber qual é o programa de governo dele, o que ele vai fazer. Eu quero que ele seja... O vereador Pacheco, agora prefeito Pacheco, tem até segunda-feira aí para resolver um monte de problema. Vamos lá, ó. Vamos. Tem duas brincadeira. Tem duas coisas muito interessantes aí. Primeiro, meus cumprimentos ao Pablo, né? Que, afinal de contas, é um dos poucos caras de vereador de um mandato só por vontade própria. São poucos. Sim. Eu conto dos dedos de uma mão, eu te digo todos aqui, se tu quiser. Um, inclusive, foi o cara mais jovem que foi prefeito, que foi exatamente Giovanni Mânica, já falecido. Tinha 29 anos quando virou presidente da Câmara e, eventualmente, assumiu o poder municipal numa ausência de prefeito, vice que eu não me lembro quem era. Um foi ele. Não, isso aqui não é para mim, e largou. O outro foi a já falecida também, ex-presidente do Simprosa, Circe Rocha. E um terceiro, puxa, já morreram os caras todos. Pois é, né? E o outro e nenhum deles tinha idade de morrer, vamos deixar bem claro. Morreram jovens. E o outro foi o Humberto Gavizanato, que também largou. Sim, tem uns aí que ficaram no primeiro mandato só e que ficam atochando aí, que também são do primeiro mandato, mas eles foram postos para correr pelo eleitor. Não foi por vontade própria. Não foi por vontade própria. Bem. Tem vários aí.
Então, só para o pessoal que está em casa entender, quem não... Então, assim, só para fechar, desculpa. Não? Primeiro, ele é uma honraria, mas não passa disso. Ele não vai poder fazer absolutamente nada, embora a brincadeira tua aí. Se der sorte, vai assinar algumas leis, que às vezes os prefeitos deixam propositalmente algumas leis do interesse do próprio vereador e tal, para agraciá-lo, um agrado. O que é legítimo e legal, inclusive, é até uma coisa bonita. O próprio governador Eduardo Leite, dá um jeito de, pelo menos uma vez por ano, o presidente da Assembleia assumir o governo do Estado. Ele acerta com o vice-governador, te manda do Estado, o cara ficar 2, 3 dias. O Valdeci Oliveira tem isso no currículo. Ele foi presidente da Assembleia e foi governador do Estado. Não é agora foi uma questão legal também, que o Rodrigo Déspina não podia assumir, e uma conjunção de fatores que ajudou o Pablo. É isso que eu ia pedir para te falar. Porque, na verdade, não era ele é ele é primeiro vice-presidente da Câmara. Ele é o primeiro vice-presidente da Câmara. O presidente da Câmara que deveria assumir é o Manuel Badic. Sim. Só que o Manuel Badic resolveu tirar férias do recesso. Claro, no recesso e tal. Não estava na cidade, portanto, teria que ser o primeiro vice-presidente, que calhou. Seu Pablo Pacheco calhou de ser do PP, calhou do PP ser parceiro do PSDB na eleição. Então, tudo uma conjunção de fatores, uma tempestade perfeita. Agora, isso aí é uma coisa. A outra é de um vereador que já está morto, portanto não vou dar o nome, mas era do MDB, então cada um... Agora vai ficar mais fácil de entender. Eu não estou escondendo o nome, só acho que não é adequado, mas que assumiu no lugar do Valdeci Oliveira. Em 3 dias, ele não demitiu ninguém, mas fez um monte de coisa que depois o prefeito teve que desfazer. Sem falar nas caras, isso nunca aconteceu em Santa Maria, tá? Mas já aconteceu em outros lugares, o cara assumir, um vice-prefeito assume coisa, é inimigo do prefeito, que tem disso. Tem. Aliás, inimigo eu não sei, mas nós tivemos vários prefeitos aqui que tiveram problemas do vice. Essa maldição acabou, por sinal, com o César Schirmer. Porque antes todos os prefeitos davam um problema. Não, mas e depois voltou, né? Não sei se... Não, mas sei não se no assim... exercício do mandato. Ah, bom. Não no exercício do mandato. Houve problemas com o Sérgio Sequim e Pozobon, mas aí por causa da questão eleitoral. É diferente. São circunstâncias diferentes. Não havia nenhuma divergência assim no sentido administrativo. Tá. Então eu sei. Entendi. Né? Então, mas, por exemplo, o Marineu Ziani com o Oswaldo Nascimento, o Marineu Ziani teve ficado lá de fora. Que barba. Algumas divergências eram menos expressas, né? Mais veladas. Mas, por exemplo, Luiz Carlos Drusian com Evandro Ber, Sérgio Sequim com José Farré. Havia, assim, divergências que às vezes impediam. Mas nesse caso, esse que eu estou falando, o cara resolveu fazer uma série de mudanças que acabaram criando problema para o Valdeci Oliveira, que teve que depois desfazer. Mas tem casos em que os vice-prefeitos assumem e trocam o secretariado inteiro. Barbaridade. Já aconteceu, não aqui em Santa Maria, mas já aconteceu. Tem casos, só procurar por aí, para os Google da vida, tu vai achar. Vice-prefeito que trocou o secretariado na ausência do prefeito. Que barbaridade. Isso acontece. Então, agora, estou falando mais não é a regra é o que está fazendo, o que está acontecendo aqui com o Pablo Pacheco, a quem eu cumprimento, né? Porque se ele não contar para ele, se ele não ver, alguém vai contar para ele. Desconto. Conto. Principalmente quando a gente critica. Sim, quando a gente elogia. Você aí que é Maria vai com as outras, e o leva e traz, que me sacaneia aí, levando as coisas, as críticas, e aí leva de uma forma errada, né? Porque telefone sem fio é bravo. Eu tenho que ficar corrigindo. Faz assim, ó, manda. As cagadas que você sabe. Ao invés de falar, aí, o Claudemir falou mal de ti, manda o link do programa e diz assim, assista a partir do minuto tal. Aí deixa que a pessoa tira as conclusões, né? Porque às vezes chega lá o oposto do que eu disse. Mas enfim, então como é elogio, vai ser difícil, talvez não chegue para ele. Mas se chegar, eu queria cumprimentá-lo, como cumprimentei a todos os outros que tiveram postura republicana. Agora, aqueles que vão lá só para aparecer, aí, meu amigo. Não, e foi legal, né? Ele se emocionou, o pai dele acompanhou a cerimônia também, se emocionou. Ele até brincou, né? Que para ser prefeito de Santa Maria tem que ser chorão no sentido de que se emociona fácil e acaba
acaba chorando porque o prefeito Jorge Pozobon também é desse assim, time aí, né? Assim, que se emociona fácil. As ações tinham que ser republicanas, sempre. Não vão querer que Agora vai antecipar o edital da licitação dos ônibus. Não vai fazer isso. Não. Esqueçam. Mas se fosse aquele outro vereador, é melhor não duvidar. Ainda na política, Claudemir. Política. Mas fora de Santa Maria. Fora de Santa Maria. Vamos sair um pouquinho. É bom mesmo. Mais especificamente, deixa eu botar aqui para não esquecer. Ponte Aérea Caxias e Brasília, tá? Pablo Pacheco. Pablo Pacheco, perfeito. O TRE cassou o mandato do deputado federal Maurício Marcon, do Podemos, por fraude à cota de gênero na composição da lista de candidatos do partido à Câmara dos Deputados em 2022. Curioso isso aí, porque o Marcon, em princípio, ele próprio não cometeu o crime. Sim. Mas ele está pagando a mula roubada. No caso, a culpa é do partido. O partido, supostamente... E ele é o único deputado do partido na Câmara. Imagino que seja por isso a cassação direcionada a ele, né? Sim, mas se fosse o outro, se tivesse mais... Seriam os dois. Seria todo mundo. Não teria como escolher um para punir, né? Não, vai ser tu, porque tu é mais feio. Não dá. Até bonitinho, cara. Tu não é feio. Bom vivan, o cara tá bem apresentado. É mesmo? É verdade. Um cara assim que deve fazer muito sucesso. Deve. Mas enfim. Deve. O Maurício Marcon. Maurício Marcon. Ele foi cassado porque o partido dele, pelo menos uma candidata mulher, recebeu R$250 mil para a campanha, teve 10 votos, 15 votos em 10 municípios e isso se comprovou, segundo o TRE, era uma candidatura laranja. Isso foi apenas para cumprir a cota. Isso aí é crime, mas que raramente se pune. Então, tem isso digamos assim, eu até estou tratando isso em 2 notinhas da sessão Luneta, estou antecipando aqui para vocês, nesse final de semana, se você não leu ainda, na coluna que eu assino no Jornal Diário. Mas tem um detalhe assim que acho que o meu site também já publicou isso aí. A notícia sim. Mas isso aí que eu vou dizer agora também está no meio da notícia, que é um recado, isso é o meu sentido das notas que eu estou publicando. É um recado claro do TRE nesse momento da eleição. Não tente, porque tem uma grande dificuldade às vezes de cumprir a cota. Então botam lá a mulher do fulano, a esposa do ciclano, a namorada do sei o quê, ou a irmã, enfim, para cumprir a cota e tal. E aí para digamos assim, remediar o coisa, faz isso, dá R$250 mil, faz não sei o quê. Então, isso é uma clara fraude. Pelo menos foi o entendimento do TRE. E aí um recado, porque sabe que em Santa Maria nós tivemos 5 candidatos com menos de 10 votos. Em 2020, a vereador. 5. 4 eram mulheres. Olha... Mas, enfim, já prescreveu, já terminou o mandato. Então, sim. Então, está terminando o mandato. Mas fica bem similar, né? E além de burlar a cota, o TRE identificou, tá, a ausência de destinação de percentual mínimo de tempo de TV. Sim, para o que... Tá, né? Além, não é só a questão de ser suspeito dela ter só menos de 10 votos e a verba da campanha e tal. Não é só isso. Eles identificaram que, além disso, as mulheres, as candidaturas de mulheres e candidaturas de pessoas negras não cumpriram o tempo mínimo de TV que é previsto na legislação. Recursos. Olha aqui, ó. Atenção aí, pauteiros! Dica claudemiriana. Pauteiros, presta atenção, que eu vou dar uma dica agora. Vejam aí, porque não é o caso por exemplo, a Roberta Leitão é mulher. Sim. A Magali Marques da Rocha é mulher, vice. A Lúcia Madruga é mulher. São 3 que eu sei. Eu não sei se vai ter mais alguma. Tu sabe que eu descobri, e eu não tenho certeza, por isso eu estou chamando os pauteiros botar os repórteres a trabalhar. Se eu não me engano, influencia também a candidatura majoritária, tem que ter determinados recursos
por conta da candidatura majoritária feminina. Nenhuma delas a não ser a Roberta, claro que é candidata a prefeita, mas as duas são candidatas a vice. E eu não sei, por isso que eu estou pedindo auxílio aos pauteiros. Bota os caras trabalhar aí, vamos descobrir até que ponto. Porque eu li em algum lugar que em determinado cidade aí iam colocar uma mulher só para poder garantir mais recursos. Mas que barbaridade. Não, barbaridade não, é uma questão legal. E se isso beneficia, se a candidata mulher for candidata mesmo, eu não vejo problema. O problema é daqui a pouco o laranjal se expande pelas candidaturas. Até porque se não for pelo recurso, se não for pela cota, algum outro motivo tem para convidar aquela pessoa para ser candidata, né? Não é apenas por ser pode mulher. Ser por legenda, pode ser por potencial, né? Não como é que se diz? Não é potencial, é capital político, né? Não é, atenção, não é por ser, não pode ser vice o candidato a vereador apenas por ser mulher. Sim. A escolha tem que ser outra. Por isso que acontece essas fusarcas aí, e aí acontece isso aí. As candidaturas negras também, eu não sei, aí eu não sei como é que funciona. Não sei, honestamente não sei, não tenho informação sobre isso e não vou chutar aqui, porque chutador já tem que chegar. Sim. Aliás, eu vi uma cobrança de pênalti que foi quarta-feira. Meu filho estava... Não me fala em cobrança de pênalti. Não, mas era Pelotas e... Não, mas é que daí eu me lembro. Eu me lembro que meu time precisou bater 3 pênaltis para converter um. Mas isso aí é outro departamento. Já passou, cara, já passou. Já passou, sim. Quer que eu passe uma mãozinha no teu cabelo? Já passou, sabe o que já passou, Claudemir? O Juventude passou de fase na Copa do Brasil e o Inter não. Mas eu vi Pelotas e... Não, seria uma injustiça. O cara ganha de 2-0 em casa, depois leva 2-0 na casa do adversário, não sei o que é pior. Se o cara levar 2-0 ou perder os pênaltis. O time que conseguiu reverter, perdeu os pênaltis. Qual dos dois que é mais injusto, né? Verdade. Sei. Os dois que se lasquem, porque fizeram de 10 pênaltis, marcaram só 5, tem que se lascar mesmo. E teve aquela corridinha da seleção brasileira assim também? Aquela corridinha. Aquela que assim, não me lembro. Meu Deus do céu, parece aquele coelhinho que tu gira. Quarta-feira eu estava naquilo que eu já falei aqui. Eu assisti assisti 3 jogos. Impressionante a minha capacidade. Eu também fico cognitiva. Na TV estava vendo aquela coisa horrorosa lá do Morumbi, tá? Na TV. No computador estava vendo Ipiranga, Erechim e Ferroviário. Foi a minha única alegria noturna. E depois, no intervalo do jogo do Ipiranga, estava no final do jogo Glória e Pelotas, que definiu o adversário. Agora não sei, tomara que seja do Inter de Santa Maria, porque nós estamos gravando, antes do jogo. Isso. Então não sei. Mas vamos supor que o Inter tenha vencido. Vamos supor. Sim. Vamos torcer que isso tenha acontecido. A tendência é que sim, né? Lá no Lama Ball deu 0-0. Eu vi o jogo. Empate, então, vi o jogo muito engraçado. Futebol pode ser que... Vi o jogo com uma narração maravilhosa da Rádio Veranense. É mesmo? Muito raiz. Impressionante, muito divertido. Mas, enfim, se o Pelotas perde, o sonho de viajar para ver a avó do meu filho se desaparece. Então ele estava desesperado, porque o primeiro pênalti o Pelotas errou. Eu disse, calma, meu filho. Depois ele me agradeceu, a voz da experiência. Sim, é apenas o primeiro pênalti. Os caras erraram um monte de pênalti. É muito pênalti. O pessoal erra muito pênalti. Mas enfim, nem sei por que essa conversa veio. Não sei também. Vamos encerrar com pitadinhas de política? Tem alguma novidade aí, Claudemir? A novidade eu não sei. A novidade começa nesse final de semana as convenções. Fiquei sabendo pela Jaqueline. Quer dizer, uma coisa eu já sabia, que era o primeiro partido grande, a primeira candidatura majoritária. Tu vai rir agora. A primeira candidatura majoritária a ser aprovada em convenção vai ser a do José Farré. Tá bom. Vai ser nesse sábado. Sábado de manhã tem a convenção do União Brasil, que vai definir os candidatos a vereador. Definir não, sortear o número de cada candidato e definir a coligação que deve ser deve ser não, depois de tudo isso, vai ser com o PT, e a aprovação do nome de José Farré como vice. Mas nesse final de semana, acho que no domingo, agora não me lembro, tu desculpa, viu, Jaque? Como eu não escrevi isso aí, eu acabei me perdendo. Mas tem os republicanos também, dos outros partidos grandes da cidade, que
que faz sua convenção nesse final de semana. Começam nesse sábado as convenções, o período de convenção, dia 20 até o dia 5. Vai até A confusão mesmo é no outro final de semana, que vai ter um balaio de convenções, dia 27. Eu tenho a impressão assim, que não mudou o quadro da semana passada para cá. Nós temos três dobradinhas postas, que até anota aqui para não se esquecer, pitadinhas de política. Vou ter que fazer a notícia para o site. Tá certo. De política. Depois não sei se eu vou entender isso aqui, mas em todo caso, não mudou da semana passada para cá. Nós temos 3 dobradinhas definidas por ordem de entrada no paddock. Sim. Valdeci Oliveira, José Farré, Rodrigo Décimo, Lúcio Madruga. Não, esse foi depois. Giuseppe Riesgo e Magali, porque a definição da Lúcia demorou uns diazinhos. Sim. Mas enfim, essas 3 dobradinhas estão prontas, quer dizer, PT-UB, PSDB, PP e Novo não tem sigla, né? Não, Novo. NV e MDB. Mas o resto está tudo definido, são 5 nomes postos. Eu continuo apostando que um deles não vai concorrer. Dos próximos, dos que tu vai citar agora. Vou citar agora, não vai concorrer. Ele disse que vai concorrer, mas eu estou dizendo que não. Vamos ver quem tem razão. Se eu não tiver razão, não tem problema também, não vou morrer por causa disso. Não. Por causa disso, não. Moacir Alves, eu acho que não vai. Ou ele vai apoiar alguém, ou vai ser visto de alguém que é improvável, ou vai apoiar alguém que é mais possível. O outro que está numa churumela, está uma coisa, não termina nunca. Já sei de quem é o Tony Oliveira. Eu não sei, já não sei mais se ele vai concorrer, se ele vai concorrer, e também já está pouco se me dando se ele vai concorrer ou não vai concorrer. Essa novela aí está pior que a novela do técnico do Inter, né? Já prestei mais atenção nisso. Mas, enfim, eu acho que ele pode concorrer, pode não concorrer. O problema todo e isso eu estou escrevendo na minha coluna nesse final de semana, com as fontes que eu obtive, é que ele em Porto Alegre tentou obter valores, que é legítimo, legal, não estou dizendo nenhuma ilegalidade, tá? Para a campanha e recebeu um peremptório não. Opa! Da direção do partido, não é prioridade de Santa Maria, pelo menos, não no valor que ele gostaria de ter. Sim. Então, claro, vai ajudar, vai ter dinheiro do partido, vai ter dinheiro. Mas não no nível que o torne mais competitivo, que é o que ele queria. Então, essa é outra dúvida que persiste, se ele vai concorrer, se não vai concorrer. Eu acho que vai. Trombeteou tanto que vai acabar tendo que ser. Mas está em aberto essa possibilidade. E os outros 3 candidatos, 2, eu acho, né? Já falei de 2, não, falei de 2, tem que falar de 3 agora. Tá. Paulo Burman. Paulo Burman e Roberta Leitão devem concorrer por si mesmos. Aliás, e o terceiro também. Alídio da Luz do PSOL, são os três que devem concorrer com chapa pura. Não vejo hoje no horizonte nenhuma perspectiva de aliança. Mas se houver aliança de qualquer um deles, vai ser com um partido menor, portanto, com pouco acréscimo no tempo de rádio e TV e tal, que é o que está presidindo. O PL não tem tanto esse problema, porque por si mesmo já tem bastante espaço. Já é. Né? Mas o caso do PDT e do PSOL já é diferente, vai ter bem menos espaço do rádio e da televisão que gostaria. Então são esses 5 casos que ainda estão pendentes, viu, Guilherme? Vamos repetir aqui. Tony Oliveira, o Moacir... Da Luz? Não, Moacir. Dr. Moacir. Dr. Moacir. Eu estava aqui com ele aberto também, aqui agora, estava olhando aqui uns comentários que ele fez num podcast. Sim, que ele é candidato, não sei o quê. Isso, eu estava olhando. Eu estou dizendo que não vai ser. Esqueci o nome do homem. Moacir Alves. Moacir Alves, Tony Oliveira. Conhecido como Dr. Moacir, né? Dr. Moacir. Dentista, odontólogo, cirurgião dentista, como diria aquele cara do Bem Amado, cirurgião dentista. E os outros 3, o Burman, Paulo Burman, ex-reitor da universidade pelo PDT, o Alídio da Luz pelo PSOL e a Roberta Leitão pelo PL. É isso aí. Tu vê alguma chance no futuro? Eu sei que a gente já está com o tempo quase estourando aí, mas só para... Tu vê alguma possibilidade de uma união do Tony Oliveira com algum desses candidatos aí que tu acabou de citar? Ele já perdeu todas as oportunidades. Eu acho assim, acho que ninguém queria coligar com ele. É mesmo? Eu acho. Senão teriam coligado. Sim.
É que ele nunca abriu mão da cabeça de chapa, né? Isso aí dificulta a conversa. Como outros não... Quem tirou a sorte grande foi o Giuseppe Riesco, que conseguiu de uma atacada só ter um partido relevante, um partido sigla. Se vai fazer campanha é outros 500 que nós vamos ver depois. Mas garantiu espaço em rádio e televisão que ele não tinha. Não, ele não tinha assim, nada. Tinha niente de niente. Tu já parou para pensar que o principal... Dá muito trabalho para concorrente. E às vezes a gente não para para pensar, né? A gente pensa sem parar. O principal adversário, talvez, aquele que mais ia roubar votos, entre aspas, do Riesgo, seria Beto Fantinel, justamente do MDB? Pelo perfil dos dois, por serem jovens. São completamente diferentes. Não, são completamente diferentes, mas às vezes nas eleições as coisas se confundem. Ultimamente eu não tenho mais tanta certeza sobre o MDB endireitou de vez. Porque o pessoal tem a tendência, às vezes, de avaliar o perfil assim: eu vou votar num candidato jovem, eu vou votar num outsider, eu vou votar num parará. E aí o Riesgo e o Beto Fantinel, na foto, sim, mas eram muito parecidos. Os dois jovens, os dois iniciando na política, os dois com experiência no legislativo. Só que eu, por exemplo, acho que a Magali tem mais votos que o Riesgo. Não. Eu acho. Tudo bem. Eu estou dizendo assim que no fim das contas o Riesgo deixou de ter um adversário que ia pegar muito voto dele para ter um aliado. Hoje, né? Na mesma atacada. Ela vai ajudar muito. Sei lá quantos votos vai fazer o Riesgo, mas boa parte vai vir da Magali, que é a sua parceira. Sim. Agora, eu vou dizer uma coisa agora, antes que me mate. Então, tem gente me criticando por causa das críticas, supostamente, que eu faço ao MDB. Ué? Mas foi críticas? Eu mando se catar, né? Eu não entendi como crítica, mas tudo bem. Eu apenas é uma avaliação de coisa. Eu vi o MDB, eu acompanhei o MDB de Santa Maria e não consigo entender essa aliança. Bom, mas aí é outro, né? Sim, mas eu não vou ter que... Qual é o problema de não entender? Só o fato de não entender, eu não posso dizer que eu não entendi. Qual é o problema? Não. Vai se catar. Eu já disse, vamos se catar. Não vamos longe, né, Claudemir? Tem gente dentro do MDB que não entendeu a aliança, tem gente dentro do Novo que não entendeu a aliança, mas tá tudo certo, não tem problema. As coisas, elas não precisam ser... E eu tenho que entender... Elas não precisam e elas nunca serão entendidas por todos. E eu tenho que entender... Não tem como. Por que eu tenho que entender? Não tenho que entender nada. Não entendo. Exatamente. Acho que são completamente diferentes. Ou achava que eram, de repente pode ser mais... O MDB era diferente, agora não é mais. Sim. Mas enfim. Boa luta para eles, como diria um cara que eu não posso dizer o nome. Tá só começando. Tá só começando. Mas o que não está começando, ao contrário, está terminando é o semanário número 29. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Desculpa aí Hoje nós batemos o recorde do período de amenidades ali no início do programa. Aliás, deixa aí nos comentários pra gente saber se vocês gostam das amenidades do início, se não gostam, se tá muito longo, se não tá. É bom que goste, viu? Assim, eu não sei se a gente vai mudar, tá? Se vocês não gostarem. Mas é bom a gente saber. É uma ameaça. É bom a gente saber. O cara louco por anúncio fazendo ameaça. Então tá, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Sexta-feira que vem tem mais semanário. Tchau, tchau.